Veja que aqui Cã, da qual descende Canaã, e Moisés é enfático ao repetir isso para deixar bem claro ao povo de onde vinha a descendência dos cananeus. Ele é quem vê o seu pai embriagado pelo vinho, e aqui o expondo e o constrangendo, acaba sendo amaldiçoado por Noé. Isso afetaria por demais a continuidade das descendências desses 3 rapazes que agora estavam encarregados de repovoar a terra após o dilúvio. A partir de contas, se nós acreditamos que o dilúvio é um reboot e as pessoas ali elas morrem na sua totalidade e somente Noé, sua família e os que estão na arca sobrevivem e vão repovoar a terra, então nós sabemos que toda a descendência que existe hoje, ela vem de Sem, Cã e Jafé. Vamos entender os desdobramentos em relação a Cã e como isso interfere no nosso assunto dos gigantes. Desse repovoamento, pelos filhos de Noé, Cã, que viria a fundar Canaã, ele tem o maior destaque porque dele vem a descendência suméria na região da Mesopotâmia. E estamos especulando aqui, mas historicamente, provavelmente por ter sido amaldiçoado e ter aí ido habitar longe do seu pai e dos seus irmãos, por causa desse desconforto, esse desentendimento familiar, é provável que na continuidade da sua descendência, Cã tenha contado a sua versão de como era a terra pré-diluviana, e ali, devido a essa mágoa, esse afastamento provavelmente do pai, dos irmãos, talvez até mesmo ali uma apostasia em relação ao próprio Deus de Israel futuramente, o Deus de toda a terra, que futuramente seria Deus de Israel, quando as populações elas já se diversificam, enfim. Possivelmente ele contando ali a sua história, a história dos seus antepassados e contando a sua descendência, como era a terra pré-diluviana, os descendentes dos seus descendentes também foram espalhando os relatos, e um princípio literário que existe na história é que um mito, sempre que você vai contando ele de geração para geração, esse mito sofre alterações, que no caso ele sempre tem a tendência de aumentar de tamanho e modificar alguns detalhes. Tá? Esse é um princípio básico de mitologia e conto literário. Sempre que você passa uma mesma história para diferentes gerações, ele tem tendência a aumentar de tamanho, de proporção e ter modificações nos seus detalhes de origem. Tá? Isso é consenso entre acadêmicos de que sempre os mitos, passados de gerações a longos períodos, têm modificações significativas, sempre com tendência de maior e com mais elementos. Diferentemente do que acontece, por exemplo, no relato bíblico, onde a história sempre traz um contexto menor, com menores elementos, continuando num tamanho de pequenas proporções, mas permanece inalterado. Razão essa pela qual acadêmicos até mesmo não religiosos e não cristãos defendem que é bastante improvável que a Bíblia Sagrada e os relatos do Gênesis tenham copiado mitologias sumérias para contar o início da criação, Jardim do Éden, Adão e Eva, dilúvio, porque diferentemente da característica e da tendência mitológica literária, ele não conta a mesma história acrescentando detalhes, aumentando os feitos e modificando a sua origem, mas ele permanece com pequenos detalhes, com menores proporções e inalterado em relação aos fatos e aos personagens. Essa é uma razão pela qual os povos que conservaram a sua fé no Deus de Israel, Deus da criação, eles tinham dificuldades em relação à convivência com povos que já tinham criado seus próprios deuses, porque essas mitologias, conforme eu acabei de falar, têm essa tendência do mais e do maior, e acrescentando detalhes e tal. Mas esses outros povos tinham dificuldade e eles tinham resistência em aceitar um Deus de Israel, porque ele ia contra todo esse conceito de divindade. Veja que, por exemplo, ele não atendia, o Deus de Israel não atendia para requisitos básicos mitológicos, como, por exemplo, ele era um Deus que não tinha sido gerado por ninguém. Ele não existiu. Enquanto que qualquer mito fora
do Deus da criação, o Deus judaico-cristão, qualquer Deus de qualquer mito foi gerado, seja por forças da natureza, seja por relações entre outros deuses. Esse é o primeiro ponto em que o Deus de Israel não preenche o pré-requisito mitológico das outras civilizações. Um outro quesito muito importante, ele precisava ter aparência. Veja que a razão pela qual Deus sempre faz a distinção de não ter aparência e imagem e escultura de nada que há no céu ou na terra é porque Deus não tem aparência para que seja comparado com outros deuses, enquanto que outras civilizações fazem questão de dar uma imagem e uma aparência para o seu Deus para cultuá-lo. Outro pré-requisito, era necessário que um Deus que criasse humanos ou espécies de animais ou criasse qualquer outra coisa tivesse esposa e tivesse descendentes, ainda que semideuses, ainda que deuses menores, ou até mesmo em caso de outras mitologias, a relação entre um deus e a sua esposa geraria, por exemplo, rios, geraria estrelas, luas, planetas até mesmo. O Deus de Israel também não preenchia esse pré-requisito. Então, em razão disso, as outras civilizações tinham dificuldade em acreditar e dar credibilidade a um povo que servia a um Deus que não tinha nome, aparência, esposa ou descendência.